Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião com a diretoria da Deezer e eu tô sabendo que os caras estão muito de olho aí nos podcasts brasileiros. Mas é uma estratégia legal pela Deezer, né? Se eles tiverem um pouco de dinheiro para bancar esses criadores, eu acho interessante, porque no final das contas, a Deezer está precisando. Ela já é, eu acho que continua sendo a segunda principal plataforma de áudio no Brasil, por conta das diversas parcerias que existem no mercado, né? Mas eu acho que ela entrando nesse meio de podcast, porque eu honestamente desconheço quem escute podcasts pelo Deezer. Não sei nem se a Carol, que é uma das maiores promotoras do Deezer que eu conheço, escuta podcasts por lá. Eu sei que ela escuta música por lá, mas no final das contas, se você está dizendo, eu acho que tipo, eu acho legal porque talvez eles tenham um certo caixa para poder investir nesses criadores de conteúdo, para justamente. É que aí vai ficar aquela questão, né? O podcast foi tão democratizado de você poder acessar ele em diversas plataformas que você colocando alguns criadores exclusivos em alguma plataforma, vai voltar um pouquinho do mesmo que acontece em plataformas de streaming de vídeo, né? Você acaba separando muito dos públicos, mas, né, é o mercado. E Para a você. Deezer é um player, a Deezer é um player muito grande, né? Que tem capacidade de chegar chegando, né? Então, é uma gíria meio estúpida chegar chegando, né? Porque quem chega, chega. Mas, assim, eles têm caixa para investir. Então, é bom aí os podcasters ficarem de olho aí, que muita gente é capaz que seja convidada para entrar no cast da Deezer. Não, com certeza. A questão é a seguinte: como o podcast, no geral, né, os produtores, né, os programas, eles não. Eles normalmente não geram tanta receita, né? No de começo, você precisa realmente ter uma audiência bem grande para poder conseguir se bancar com podcast. Eu acho que se a Deezer chegar com uma oferta boa e ainda oferecer o que a plataforma deles consegue, né? A questão de insights, né? De dados e essas coisas, eu acho que eles vão conseguir é, fazer com que muitos migrem para lá, mas eles vão ter que realmente oferecer uma proposta legal, porque do que a gente conhece, muita gente escuta podcast pelo Spotify. Como eu te disse, eu não sei você, Edu, mas eu não conheço ninguém que escute podcast pelo Deezer. Eu escuto pelo Deezer e eu escuto, mais escutar, eu assisto, né? Eu não tenho no Deezer, sim, o áudio, mas eu não tenho muito. 80% do meu consumo de podcast é o que a gente chama de podcast vídeo, né? Porque eu gosto de ver a cenografia que montam, eu gosto de ver o tipo de corte que eles fazem, eu gosto de ver a expressão do entrevistado, do entrevistador. Então, é uma, é uma particularidade minha. Mas eu queria voltar a uma coisa que você falou aí, de o podcast precisa crescer para dar dinheiro. Eu estou vendo lá, até mesmo no nosso novo estúdio aqui na Lapa, que tem um estúdio, você precisa conhecer lá, bem grande de podcast, né? E tem mais 9 estúdios lá da parte de áudio. Eu tô com um parceiro de podcast, ela inclusive está ao vivo hoje no canal dela, a Josi, a Josi Gamer, ela é uma gamer. Ela já começou o podcast dela remunerado, Legal. porque ela fez um nicho de games daquilo que ela joga, daquilo que é a especialidade dela. Ela já tem um cartel de empresas que a patrocinam em outras questões, em eventos e tudo mais, e ela já começou o podcast com receita. Então ela vai buscar o crescimento aí no YouTube, nas redes e tudo mais, para poder entrar via AdSense, para entrar Superchat depois, mas ela não começou do zero, né? Então, eu acho, a gente deve conversar isso ao longo da conversa, eu acho que o podcast de. Eu vou deixar você me perguntar, porque eu vou falar que o podcast só da conversa, do comediante conversando com o humorista, que são quase sinônimos, né? Ele tá em declínio, né? E o público, ele tá numericamente em declínio de receita, né? Esses são dados que você procura, você encontra por aí. E o podcast focado, o podcast de nicho, ele está em ascensão, né? O patrocinador, o valor do que se paga por ele, o CPM dele é mais alto, né? Embora ele não tenha o alcance que um podcast genérico tem,
o fato de ele ser de nicho, o anunciante vai atrás e paga melhor, né? E você, como muitos desses podcasts que cresceram, até o próprio Inteligência Limitada que eu comecei produzindo, eu sei que você vai me perguntar do Inteligência, às vezes o tema, às vezes fala-se palavrão, às vezes fala um negócio mais pesado e o patrocinador fica um pouco reticente, né?